Dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando, episódio 60. Terçou, como é que você está? Desejo a você um grande dia nos seus afazeres, nos seus planejamentos. Você que está aqui ao vivo agora, bom dia. E você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, onde você estiver e em qual tempo você estiver. Obrigado ao seu apoio sempre em relação ao Desembaraxando, aos conteúdos. É muito importante o carinho, os feedbacks, tudo isso que você tem trazido pra gente aqui, tá? É de coração que fazemos todo esse conteúdo e, na verdade, aprendemos também em meio a isso que fazemos. Na verdade, é uma troca tudo isso aqui, tá? Mas aí a você desejo um grande dia e tudo de bom, tá? Esse conteúdo, como você já sabe, fica gravado depois no nosso Facebook, no nosso YouTube. Aproveita para se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, isso dá uma força legal pra gente. E estamos aqui no Instagram, ao vivo e a cores, falando com você. Vamos ao que interessa em relação ao assunto de hoje. Fiquei pensando muito sobre isso, né? E a princípio pode parecer uma coisa de pais e filhos, mas vai chegar uma coisa que é para todo mundo, tá bom? Para podermos pensar. É muito angustiante para os pais quando os filhos têm dificuldade assim em se alimentar, né? Na verdade é difícil para os pais quando o filho não come. E alguns falam assim, né? Nossa, o meu filho, a minha filha não come. Coloca-se no prato ali, não come. Alguns não são tanto da comida tradicional, mas aí pode ser que mais da bobageira. Ou em alguns casos, nem a bobageira é tanto assim, né? A criança acaba sendo super seletiva com a questão do alimento. Não é qualquer coisa que come. Tem dia que quer comer aquela coisa, aquela comida. No outro dia não quer. Então os pais vão assim tateando, né, para poder interpretar o filho, a filha e ver como que é esse negócio da alimentação. Vem a preocupação com a saúde, vem a preocupação com o sustento, não está se alimentando. É claro que muitas vezes os filhos fazem aquilo que os pais fazem. Aí você já vai não gostar do que eu estou falando, né? Mas enfim, por exemplo, se os pais são aqueles de pedir fast food todo dia e chega a motoca em casa e só comendo essas coisas, os filhos não vão muito se interessar em comer coisa saudável também, né? Eu acho muito bonito quando introduz lá os vegetais, a criança come, mas porque os pais comem também. Só que eu sei que por mais também que os pais façam certo, comem adequadamente, comem certo, uma vez por outra lá, ok, as bobageiras, mas ainda assim com o exemplo que passam positivo, reconhecemos isso, mas o filho não quer saber de comer, então acho que a questão já é outra coisa, né? É claro que vários são os motivos que fazem uma criança não querer comer, e não está aqui para ficar falando todos os motivos, não dá tempo para isso. Tem motivos que a gente vai entender que faz parte de uma condição da criança, então ok, né? Então não vamos abrir o leque aqui. Mas eu quero tocar numa situação aqui, que é mais do nosso trabalho, que é mais de uma questão assim mais emocional, né? Não que todo caso que a criança não come seja assim, tá? Não, fecha o filtro. Eu vou falar apenas uma situação. Se bater aí com o que você vive e ajudar e gerar reflexão, beleza. Então vá fundo aí na pesquisa e que isso te ajude. Mas se não for nada a ver com você, tá tudo certo também. Então, é apenas uma situação. Mas vamos lá. Então, assim, ó. Vários são os motivos que levam uma criança a não comer. Então, vai depender do contexto, vai depender da história de vida, vai depender de um monte de coisa. Mas como eu falei que ia trazer apenas uma situação, não comer pode ser o quê? Pode ser a saída sintomática da criança, encontrada pela criança, para poder se sustentar enquanto sujeito. Vou repetir. Em um caso em específico, a criança pode ter dificuldades com a alimentação porque não comer
foi a saída encontrada por ela, foi a saída sintomática encontrada pela criança para se sustentar como sujeito diante dos pais. Sustentar-se enquanto sujeito diante dos pais. A criança não quer comer, os pais ficam todos preocupados, alvoroçados, ficam fazendo movimentos para a criança comer. E quanto mais eles fazem isso, mais a criança não quer comer. Aí até chora já, porque já vem aquela coisa da força, né? Ela não quer comer. Só que em meio a esse movimento que ela faz, ela está se sustentando como sujeito. Ela está se sustentando como um outro em relação aos pais. Ela está se sustentando ali como diferente em relação aos pais. E ela está querendo dizer que ela vai comer na hora dela, quando tiver fome, quando quiser. Mas é interessante, né? Quando ela se coloca desse jeito, se sustentando enquanto sujeito perante os pais, a criança inverte a lógica do chamado jogo da vida e ela coloca os pais na condição de dependentes. Já parou para pensar nisso? Que em um caso em específico, então quando a criança não quer comer, é a saída sintomática dela para sustentar-se enquanto sujeito diante dos pais, e quando ela faz isso, ela inverte a lógica e colocando os pais no lugar de dependentes dela. E realmente é assim, né? Quando a criança está pequena, eu não estou nem falando de alimentação ainda, nossa rotina mudou, é de acordo com o que ela quer. A criança nem tem rotina, ela está aprendendo a ter rotina, ela vai manifestar tudo na hora que é dela, porque não tem ainda noção de regra, de lei, ela vai introjetando com o tempo e vai se ajustando. Aí dá essa impressão realmente, né, que é tudo na hora que ela quer, e os pais mudam todo o seu contexto por causa dela, porque vão aprendendo a lidar também com ela, né? É interessante isso, né? Então, pensa bem essa questão do seu filho aí, tá? Falando de pais e filhos agora, o seu filho pode estar agindo desse modo, vários motivos que pode ser, várias razões, vários porquês, mas um que eu vos trago aqui é esse. Ele pode tão somente estar se sustentando enquanto sujeito perante vocês. Então cabe aí aos pais observarem isso. Se meu filho está fazendo isso, o que do nosso lado aqui tem que ser ajustado? Então presta atenção. Então acho que é uma coisa ligada a isso, né? Mas aí levando à frente essa pessoa, na vida da pessoa, nós temos aí a anorexia, né? Então na anorexia você vê a pessoa com uma perda de peso muito grande, a pessoa tem uma distorção quanto ao corpo, ela ainda se vê com excessos, né, quanto ao peso, e ela vai achar que tá bastante, aí vai fazer para perder e perde, fica magérrima a pessoa, né? E aqui é a mesma coisa, tá? Eu tô falando de visão psicanalítica, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa também chega nesse momento assim, de grande magreza e não come, também na anorexia, é a maneira da pessoa se sustentar enquanto sujeito. Aí não só em relação aos pais, mas em relação à família como um todo, em relação à sociedade também. E a mesma coisa acontece. A pessoa inverte o lugar de dependência com os pais e com a sociedade também. E nesse caso, não é a comida que no caso o anoréxico rejeita, né? Mas ele está rejeitando o quê? O desejo de quem dá a comida. Tipo assim, o outro vem ditar a hora de comer, né? E ele pega e fala o quê? Ou ela, né? Não, a minha hora de comer não é essa. A criança pequena com dificuldades pode ser por isso, ela faz isso. E em outro caso, já o anorexo, que é uma questão já bem sintomática, pode ser por isso também. Então, a pessoa fala o quê? Não é negar a comida, mas é negar o desejo de quem dá a comida. Então, muitas vezes a criança, e voltando à criança, ela pode agir assim, porque às vezes em casa há aquele ambiente muito controlador, muito engessado, é estressante. Baracho, mas né, nessa fase a gente tem que colocar regra, colocar lei nas crianças. Eu concordo plenamente com isso, tá certo. Mas a criança percebe excessos, percebe controles, a criança já olha pro pai e pra mãe assim, o que vai vir, ela fica alerta, ela fica ansiosa, ela fica medrosa, tá entendendo? Então tem a maneira saudável de fazer isso, né? Claro que vamos colocar, a criança tem que seguir o script, ela tem que seguir para poder aprender, eu entendo isso.
Mas estou dizendo que em alguns casos são sinais de excessos, de pressão, que a criança já começa a enfrentar e não tem material consciente, emocional para entender isso, é o futuro que o dirá, né? Mas enfim, então, eu como quando eu tiver fome, eu como quando eu quiser. Então não é a comida que a criança nega, mas ela está negando o desejo de quem dá a comida. O outro que vai falar a hora que vai comer, né? O outro que vai interpretar a minha fome e vai falar essa hora. Então a criança pode, nessa hora, por ser pressão, ela fazer um protesto com isso e falar que não é. Aí ela não come. Lembra daquelas histórias de greve de fome, dos filmes, das novelas e até mesmo da vida real, né? Quando a pessoa faz uma greve de fome ou fez para poder protestar alguma coisa, é contra alguma coisa, uma injustiça, quer dizer, procura colocar uma inversão e colocar como dependentes aquele que fizeram tal coisa abominável que o povo não está aceitando. Quer dizer, é uma troca de posições, né? Então, eu estou dando aqui um exemplo do que uma pessoa pode fazer para se sustentar enquanto sujeito, né? O que a pessoa faz para poder mostrar e viver a sua diferença, né? E isso não deve ser entendido de modo ruim, tá? Eu comecei falando do campo da alimentação, da relação mãe e filho, pai e filho, meu filho não come, vários motivos por que não come, mas um deles é porque o filho só quer se sustentar enquanto sujeito. É só isso, né? Ele está lutando por ele, né? Ele está lutando por ele, para mostrar que ele é diferente, que ele é outro, que ele tem um momento dele, né? Momento dele. Então é nesse sentido, né? Então, vamos abrir agora o leque da conversa aqui, né? Tem pessoas então que não vão comer para poder se sustentar enquanto sujeito, e aí a criança que falamos, ou o caso do anoréxico também, da anoréxica, como falamos, mas tem gente que vai adoecer para se sustentar enquanto sujeito. Você deve conhecer. Quantas pessoas que pela via da enfermidade elas conseguem controlar o ambiente, né? É o ganho secundário. Nossa, Baracho, mas a pessoa quer ficar doente, não é que bem quer ficar doente, mas ela adoece. É alguma coisa um tanto quanto inconsciente, ou até que seja consciente, né? E a pessoa realmente ela pode adoecer para poder se sustentar como sujeito, pela via da fala, pela via de outros modos de comunicar. A pessoa não é olhada, não é observada, então ela adoece, para poder se preservar, para poder se sustentar enquanto sujeito. Não estou falando daquelas doenças que a pessoa faz uma cena histérica, um drama, uma questão de infantilidade, que se for ver não está doente coisa nenhuma, mas faz uso de uma narrativa, aí é uma outra coisa que eu estou falando. Eu estou falando quando a pessoa adoece mesmo, né? Então ela adoece para se sustentar como sujeito. Aquelas pessoas que parece que sempre são compreensivas, sempre são tolerantes, sempre estão com um sorriso no rosto. Aí ninguém imagina que essa pessoa possa ter uma queixa, possa ter um incômodo. E quando vê, aparentemente do nada, ela adoece, e até gravemente, até indo embora daqui muitas vezes, né? E ali pode ter sido a doença, o modo de falar, o que ela não falar pela boca, pelas palavras, né? Então, tem gente que adoece sim para se sustentar enquanto sujeito, e quando ela consegue isso, aí ela tem um momento de cura, a doença cessa e ela consegue dizer alguma coisa através do adoecimento. Isso acontece em todo momento, tá? Preste atenção no seu contexto aí. Bem, tem gente também que vai se silenciar, e só observa as coisas, parece que não está nem aí, mas só observa. É tempo de silêncio também, e a pessoa faz isso para também se sustentar enquanto ou como sujeito. Quantas pessoas se silenciam? Põe no modo de segurança, vamos colocar assim, a máquina, né? Mas é tão somente para se sustentar enquanto sujeito, né? Aí quem está de fora pode julgar, pode interpretar mal essa questão como uma questão de que não está muito aí. Ah, se fosse você eu falava, se fosse você eu brigava. Tem hora que a gente tem que falar mesmo, mas tem hora que não. Tem hora que o silêncio é para que a pessoa se sustente como sujeito. Tem gente que vai se afastar de um contexto, tem gente que vai se afastar de algumas pessoas, de algumas companhias,
também para se sustentar como sujeito. Ah, Baracha, eu estava percebendo que eu era objeto na mão da pessoa, eu estava percebendo que só eu fazia aqui o movimento e a pessoa não fazia. Não que eu pensei assim em troca, né? Mas, pô, chega um tempo, peraí, a pessoa está acostumando também num lugar aqui e me cobrando de um lugar que não é meu, então eu saio fora. Então a pessoa deixa um contexto, deixa algumas pessoas, pode ser julgada também. E quem se preocupa com o julgamento, aí fica ainda atendendo a pessoa, para evitar uma confusão aqui eu vou lá então fazer. E aí tá demais fazer também isso. Então tem quem se afaste de um contexto e de umas pessoas para se sustentar também como sujeito. Aí sim vai ter a pessoa que vai falar, que vai opinar, que vai se posicionar firmemente também para se sustentar como sujeito. Então você nota que são várias maneiras que fazemos o dia todo na vida para nos sustentarmos enquanto sujeito. E é importante fazer isso, né? Porque se eu não me coloco como sujeito, eu vou ser objeto de um sujeito do outro sujeito. Eu vou ser objeto do desejo do outro. Então faz parte da vida. Cada um expressar a sua subjetividade. Para alguns isso aí é doído, né? Porque vai evocar as diferenças, vai ter os ruídos, mas ainda que seja importante. É importante a gente saber conviver com tudo isso, com as diferenças, né? O que pega muitos pais, voltando a falar de pais e filhos, é quando eles percebem que o filho é outro. Que o filho não está atendendo aquilo que eles idealizaram, que o filho não está atendendo aquelas expectativas. E não quer dizer que o filho está se tornando uma pessoa horrível, ruim. Não é. Vai ter situações de comportamento, de delinquência, de rebeldia, que é outra coisa, de desobediência, de maldade, mas não é um assunto aqui. É tão somente uma diferença, né? Mas os pais não aceitam isso, porque criaram uma narrativa para poder se afirmar na sociedade, usando o filho como troféu, como instrumento, assim como alguns usam o esposo ou a esposa, o bem material como troféu também, né? Enfim, mas a pergunta a ser feita nesse Desembaraxando aqui, aí você que está aqui na telinha, o que você faz para se sustentar como sujeito, né? Tem pessoas aí que já passou da hora, porque se ela não olhar e não fizer alguma coisa em prol de si mesma, aquela pisada vai vir de uma vez só e não vai conseguir reagir, vai pisar em cima de você. Então, desde cedo, na verdade, nós temos que lutar para ser nós mesmos, né? O ato de nascer, se for ver, tem um caráter de luta, assim, lutar, né? Aquele movimento, e a pessoa sai, e a pessoa nasce, né? Assim, então, desde cedo nós lutamos para ser nós mesmos, né? Mesmo assim, quando estamos em construção, mesmo quando a gente nem sabe direito qual que é o nosso pensamento aqui, é ainda aquela fase muito de copiar do outro, de observar o outro, mas ainda assim a gente vai atrás de alguma coisa, nós lutamos isso, né? Então, é importante que nós lutemos para nos sustentar enquanto sujeito, porque vão existir ambientes tóxicos que vão impedir esse nosso desenvolvimento, e aí vem uma coisa que é dureza, né? Na própria família do sujeito já aparece um monte de controle que impede a pessoa de se sustentar enquanto sujeito. Ela vai ser levada a ser um sujeito conforme o que eles querem. E a pessoa ali não está sendo observada na sua singularidade, pessoal, né? Então é muito sério isso. Então quando a criança, quando alguém se tem um tipo de comportamento, é que ela está, através daquele comportamento, se sustentando enquanto sujeito. O que você faz para se sustentar enquanto sujeito? Não está na hora, né? Você não está percebendo? Porque o tempo está passando. Aí volta um pouco no tema de ontem, do Desembaraxando, sobre o abandono, né? Quando a pessoa, para não ser abandonada, ela acaba tolerando aquilo que vem do outro, é melhor do que nada, já estou acostumado, embora é ruim muita coisa, e vai nessa vibe aí, né? Para não ser abandonada, topa qualquer coisa. Até questão, se é que você me entende, não posso falar para não cair a live, né? O termo, até isso. Então é aquela coisa, não está na hora da gente, de você, de eu, de nós, nos sustentarmos de alguma maneira como sujeito? Lute por ti, amigão. Lute por ti, amigona.
Porque lute de boa, mas lute. Há quem vai entender que o seu lutar já é uma coisa pejorativa, briguenta. Não, você só está afirmando a sua singularidade e está lutando pelo seu espaço nesse mundo, como todo mundo tem direito ao seu espaço. Então, para alguns é complicado aceitar o fato de que você é um outro, né? Assim como eu falei agora há pouco dos pais, né? Alguns pais não entendem isso, que o filho é um outro. E alguns até fazem uma opção, tem vários motivos, tá? Não vai fechar aqui o filtro, mas uma delas é essa, eu já ouvi isso, tá? Ah não, eu nem vou ter um filho porque vai querer vir muito diferente, e aí queima meu filme, me frustra aqui, e meu caminho, então tá, então não vai ter. A questão também não é assim, você tem que ter, né? Também é ok, cada um com sua razão. Só estou dizendo como que é difícil para alguns, né, entender que o outro é outro, o filho é outro, né? Então, ele vai desde cedo lutar para se sustentar enquanto sujeito de várias maneiras, até mesmo pelo fato de não querer comer aquela comida. Vários motivos para isso, mas um deles é esse, e coloca os pais num lugar de dependência. Então, olha que interessante aqui a conexão que a gente faz nesse final, né? Começamos falando de comida, de não querer comer, para se sustentar enquanto sujeito, mas se sustentar enquanto sujeito, por incrível que pareça, por incresça que parível, se sustentar como sujeito é alimentar-se. Olha que interessante. A criança na hora, ela se sustenta enquanto sujeito, negando a comida, negando o desejo do outro de ditar aqui o que eu tenho que fazer. Mas, embora ela faça isso, negue uma comida, ela não está deixando de se alimentar, na verdade. Ela está se alimentando de outras coisas, principalmente de si mesma, para sustentar-se enquanto sujeito. Então, se sustentar como sujeito é alimentar-se. Mas alimentar-se no seu momento, alimentar-se daquilo que é bom para você, e aí cada um vai ter a sua caminhada, o seu percurso de descoberta. Você aí tem dificuldades quanto a isso? Então, ó, sustentar-se como sujeito é alimentar-se. Alimente-se, veja o que você gosta, veja o que é do seu tempo, faça por você, se cuide. Alimentar-se e se sustentar enquanto sujeito é mostrar a nossa singularidade. Maravilha? Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho. Ah, Baracho, eu perdi o começo aqui da live. Veja depois do começo, vai estar gravado aqui no nosso feed. Ou eu lembrei de alguém que poderia muito bem ouvir esse conteúdo. Fala para ela, divulga para ela, mostra para ela. Compartilhe quanto mais você puder esse conteúdo e eu lhe agradeço imensamente por fazer isso, tá bom? Que o Desembarachando possa alcançar mais pessoas, tá bom? E agradeço a você pela atenção aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, gravado, enfim. Obrigado também. Beijo no coração. Terçou. E que você tenha um grande dia. E até o próximo Desembarachando. Valeu, valeu, valeu.